Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus caros amigos, irmãos. Tenha um dia abençoado. Eu hoje tenho uma palavra para compartilhar com vocês que estão daí do outro lado. Uma palavra no ponto de vista de Deus, na interpretação do poder do Espírito Santo, que está em sua palavra. Você é um privilegiado para ouvir, para dar crédito à palavra do Senhor. Ela é a única ferramenta que é justa e verdadeira e que nunca falha. E hoje, pela misericórdia do Senhor Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor para te ajudar. Você que é um obreiro, um homem de Deus, um pregador da palavra, procura meditar o máximo que você puder na palavra do Senhor. Porque dentro da palavra está escondido os mistérios, o segredo de Deus. Às vezes lemos a palavra e passamos batido. Não prestamos atenção. Salmo 125 é a mensagem de hoje. Para mim e para você. Porque primeiro eu mastigo ela, para depois entregar para outras pessoas. Sentir o mesmo sabor. Sabor de mel. Aleluia. Vamos lá? Presta atenção. Salmo 125. Desde o início do Evangelho até os dias de hoje, muitos pregadores, muitas pessoas passaram pelo Salmo 125. Cada um deram a sua versão. Mas a versão correta, ela não está fora da Bíblia e nem na capacidade do homem. Ela fala, ela mesma responde. Por isso que existe o evangelho de contradição ou de desvio de pensamento. Cada um fala o que quer, o que pensa, o que acha. Mas a palavra de Deus, ela é um livro que fala e responde. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para o seu caminho tortuoso, leva, Senhor, com que se pratica a maldade, e paz haverá sobre Israel. O lado A desse salmo são as promessas daqueles que confiam no Senhor. E o lado B é daqueles que não confiam no Senhor. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo frequentando os cultos, mas ainda não recebeu a vida espiritual de Deus para entender a palavra do Senhor. O que Jesus falou acerca desta palavra? Porque Jesus nunca entregou a palavra que era dele mesmo, mas a palavra de Deus. Ele mesmo diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o que ele falava é o que estava escrito. E ele passou nesse salmo aqui.
E ele fez uma parábola acerca desse salmo. Vamos ver o que significa, o que é? Mateus capítulo 7, verso 24. Preste atenção. Nós temos que meditar na palavra de Deus para dar alimento sólido, que mantenha as pessoas firmes na fé, que nada pode abalar, nada pode tirar ela da presença de Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele que, pois, que escuta esta minha palavra e as pratica, eu o assemelharei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu o rio, assopraram o vento, combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, assopraram o vento, combateram aquela casa, grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Versos, Lucas capítulo 6, verso 46 em diante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com impétuo a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, o qual bateu com impétuo a corrente, logo caiu e foi grande a sua queda. Essa é a interpretação do Salmo 125. Não basta nós apenas crer de palavra, de boca, mas tem que ser de coração. Porque aquele que pratica a palavra do Senhor, nada vai tirar ele da presença de Deus. Ele vai permanecer. Pode vir situação difícil que for. Ele está ali, confiando em Deus, sabendo que as promessas de Deus vão se cumprir na vida dele. Mas aqueles que não confiam, mesmo estando dentro da igreja, não pratica a palavra do Senhor como está revelada, ele não vai permanecer. No dia do juízo, vai ser como a palavra diz. A pessoa edificou a sua casa sobre a areia, não sobre a palavra, então ela não vai permanecer. Hoje existem pregadores cheios de ilusão, ensinando o que não deve para as pessoas. Confiar nas coisas desta vida, nas coisas materiais, nas riquezas dessa vida, apresentando um Jesus que vai dar tudo o que ela quer, tudo o que ela precisa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi imolado para nós fazer uma aliança com Deus. O seu sangue é a confirmação dessa aliança que o homem fez com Deus. 1 João capítulo 2, verso 15 está escrito: esta é a palavra de Deus e não temos que fugir dela. Lá ele diz assim: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As pessoas têm que acreditar na palavra de Deus. Os que confiam no Senhor será como os montes de Sião.
Sião representa Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. É em Jerusalém que o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Em Jerusalém haverá livramento, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a sua vida tem que estar firmada na palavra. Quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, no dia do juízo final, somente aqueles que estão dentro da tua palavra permanecerá firme, herdará as promessas de Deus. Amém? Fique com essa palavra, medita nela. Amém? Deus abençoe.